Esta é a parte 4 da aula que está trabalhando a questão das estratégias de escolarização em famílias economicamente privilegiadas, que formam as elites, as camadas mais elevadas economicamente falando da sociedade brasileira. Bom, o extrato A, que é o extrato das elites empresariais, tem descrença no poder do diploma, mas reconhece o seu valor simbólico. A importância do que está em jogo são as grandes fortunas, né? As grandes fortunas estabelecem o problema de sua transmissão. Sua retomada por um herdeiro não é automática. Como eu falei agora há pouco, o herdeiro tem que querer herdar a empresa, tem que querer trabalhar na empresa do pai, né? Já entre o extrato B, que é o extrato da elite cultural, essa elite cultural faz altos investimentos escolares, altamente rentáveis depois, porque eles vão investir muito dinheiro nesse filho, mas o retorno é praticamente garantido. Formação dos quadros dirigentes da sociedade. Muitas vezes, os quadros dirigentes da sociedade no futuro são formados a partir dos filhos dessas pessoas que vêm desse extrato formado pela elite cultural, né, que serão grandes empresários, grandes grandes bancários, altos executivos, políticos, enfim. Esse extrato ele investe muito na escola, mas também investe em poupança e em bens materiais. Nas camadas médias, os pais das camadas médias, eles investem bastante na escolarização dos filhos. Eles pagam assim mensalidades muito altas para a escolarização dos filhos, né? Principalmente aquele extrato das camadas médias intelectualizadas. Mas esses pais das camadas médias, eles priorizam muito a educação, mas não sobra tanto para investir em poupanças, em bens materiais, né? Agora, os pais da elite não. Eles, mesmo investindo muito dinheiro na escolarização dos filhos, ainda vai sobrar dinheiro para investir em poupança e em bens materiais. Bem, continuando. No extrato A, que é o extrato da elite empresarial, a formação escolar, a formação universitária, né, tem como objetivo o empreendedorismo, a iniciação precoce no mundo do trabalho. Não se trata de uma necessidade de autossustento. Tem todo tipo de recursos materiais, né? Não se trata de uma necessidade de autossustento, porque essas famílias têm todo tipo de recursos materiais. Viagens, carros caros. Então, assim, é muito comum os filhos, né, dessa elite, tanto da elite empresarial quanto da elite cultural, mesmo que eles estudem em faculdades particulares muito caras, eles têm carros de luxo, sabe? Eles já entram na faculdade com carro, né? E eles fazem viagem para o exterior, nas férias, enfim. O extrato B, numa primeira instância de socialização, né, que acontece na família, a segunda instância de socialização acontece na escola, mas uma terceira instância de socialização nessas famílias acontece também nesses ralis. A minha pronúncia, me desculpem, a minha pronúncia com certeza não vai ser a melhor. Com certeza não é essa a pronúncia. Mas eu vou explicar o que são esses ralis. Desculpem o meu inglês fracassado. Né? O que são esses ralis? São clubes fechados organizados pelas mães. Porque existe um mercado matrimonial muito importante nessas frações das elites. É muito importante para essas famílias que seus filhos e suas filhas se casem com pessoas do mesmo extrato socioeconômico que eles, sociocultural que eles, né? Formam-se grupos de pares, elos entre meios familiares muito próximos. Então, esses clubes fechados, não é qualquer pessoa que consegue entrar, as pessoas elas têm, assim, títulos, né, desses clubes. Para você frequentar esse clube, você precisa comprar o título do clube, e que é muito caro. Esses títulos, eles são limitados, não são todas as famílias que têm esse título. Quando um título do clube é colocado à venda, ele é muito caro, porque muitas famílias das elites que não têm o título gostariam de entrar, né? O acesso a esse lugar é muito reduzido, então eu tenho uma colega que ela fez uma pesquisa
numa hípica. A pesquisa de mestrado dela foi feita numa hípica, né? Um lugar onde tem escola de equitação para as pessoas aprenderem a cavalgar. As famílias ricas, elas têm baias onde os cavalos ficam, né, guardados ali, tem cuidadores, tratadores dos cavalos. A criança que frequenta essa hípica, ela tem o seu próprio cavalo, e esses cavalos são caros, e manter os cavalos ali também é caro, né? Então, não é qualquer criança. E aí essa criança vai crescendo. Ali dentro daquele clube, daquela hípica, tem piscina, tem academia, né? Tem aula de natação, tem aula de balé, tem restaurante. Então, ali se forma todo um círculo de amizade entre pessoas dos mesmos pares, né? Grupos dos mesmos pares. São grandes estruturas de lazer acima de qualquer suspeita, né? As mães organizam esses clubes fechados também, para saber com quem que seus filhos estão andando. Recrutamento seletivo, é feito um recrutamento seletivo, não basta ter dinheiro. Festas, as mães né, que organizam esses clubes, elas organizam festas, viagens a museus, né? Por exemplo, o filho do porteiro, nem pensar, não faz parte de um clube desses, né? Vamos pensar aqui agora só no extrato B, olha. Para as famílias do extrato B, é muito importante fazer esse investimento. Então, existe uma inculcação tranquila, progressiva, eficaz. Existe uma aprendizagem das técnicas sociais, uma arte da conversação, né? Isso acaba gerando todo um mercado matrimonial, porque um casamento entre desiguais seria desastroso. Então, existe todo um capital matrimonial, todo um investimento nas influências, nas amizades, para que o filho ou a filha escolha alguém, né, do seu mesmo meio social para se casar. Os avós empenham-se em despertar e manter o interesse das jovens gerações pela história da família. E aí a influência dos avós é muito grande. Enquanto que nas famílias das classes populares ou médias, as modalidades de estruturação do hábitos podem ser deixadas, muitas vezes a fatalidade dos costumes, encontros circunstanciais, aqui deveria ser circunstanciais, nas famílias importantes, a interiorização de numerosas predisposições passa por uma educação consciente de seus objetivos e pela administração de maneira bem determinada de seus meios. Ou seja, os avós e os pais, conscientemente, eles fazem, né, toda essa estrutura, eles trabalham toda essa estrutura de interiorização, de quais vão ser, sabe, um conjunto de disposições que a pessoa tem, aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa gosta, a forma de falar, né? Todo esse conjunto de disposições quanto a forma de ser e a forma de agir, que é chamado de hábitos, esse aqui é o hábitos, esse conjunto de disposições, né? Do que a pessoa tem bem arraigada no seu ser, de como ela é, de como ela fala, os seus gostos culturais, né? E mesmo o capital escolar também, profundamente arraigado. A cultura, para essas famílias, acontece como uma transmissão imperceptível, através de atividades de lazer, relações afetivas. Alguns têm até um tipo de museu privado em casa, porque eles têm acesso, né, a bens, eles têm acesso àquele capital cultural objetivado, em forma de quadros, de esculturas. A história dos aposentos da casa, às vezes a casa é um verdadeiro palácio, é herança de família, né? Histórias dos móveis e objetos da casa cheios de história e de cultura. É o tipo de capital cultural que nós chamamos de objetivado, que tem a ver com objetos, né? Mas essas pessoas também têm um forte capital cultural institucionalizado, porque elas frequentam instituições muito caras, de altíssima qualidade, e o capital cultural incorporado, porque a família leva a essa incorporação, né? Desde muito novas, as crianças recebem esse capital cultural incorporado. Então, essas crianças, elas têm um forte capital cultural, um capital cultural onde houve muito investimento para que esse capital cultural fosse algo assim
muito vantajoso para ela. Vou interromper aqui, continuamos no próximo vídeo.